Domingo 7 de junho del año 2026, vamos hablar de la fé como fundamento. La fé es el fundamento de nuestras vidas. Tiene que ser. Se não está sendo em tu vida, está mal. En el mundo tendréis aflicción, pero tened bom ânimo, dijo Jesus. E eu poderia quedar recitando vários versículos de memória. Hablando de memória, eu gravo os versículos, eu não gravo a referência. Alguns poucos eu gravo a referência, não? A referência, me digo, é o lugar ubicado, não a ubicação do texto, não? Às vezes não logro gravar. Pero o versículo eu tenho em memória, não? Como Jesus disse, que no mundo vamos a ter a aflicção. Abraão é o padre da fé, nos dá esse start da fé, não? Aunque muitos homens tiveram fé antes dele, não? O próprio, aí vamos dizer, o primeiro homem criado foi Adão e Eva, não? O homem, digo, ser humano, que já tiveram fé, aunque pecaram, não? Depois, a Bíblia não demonstra tanta fé deles, pero seguramente eles tiveram fé, porque eles aprenderam com Deus e a relação dessa, nesta relação que tiveram com Deus. E seguramente eles ensinaram para seus filhos o sacrifício, a ofrenda, agradar a Deus, não? Por meio de fé. Tanto é que podemos observar a fé que tuvo, inclusive, Abel, não? Que Caim ofereceu um sacrifício pelo meio de sem fé, porque por isso que Deus não recebeu com agrado o sacrifício dele. Não, aunque não vou falar de nada desses temas, nem tampouco de Abraão vou falar, pero eu estou fazendo essa breve introdução para explicar acerca da fé em la Bíblia, que já é algo desde o começo da Bíblia, que às vezes está escrito fé, confiar, não? Está escrito essas palavras nos levam a falar de fé, esperança, tudo isso também nos hace falar de fé. O próprio amor tem a fé dentro, porque para amar há que ter fé também, não? Pero não é desse tema em si que vou falar, nessa breve introdução que hago pela Bíblia, é solamente para dizer que está explícito na Bíblia a fé por todos os lados, aun quando mesmo não está escrito a palavra fé. Não pus a caminha. Eu gostaria de pôr aqui meu controlezinho, tocar. Aí, deixa eu estabelecer. Aí tá. Me gusta de me controlar aí, não? Senão o pastor passa muito da predicação. E então, a fé é a base de nossa confiança em Deus e é a base de nossas vidas. Nós outros podemos observar a fé, que não é uma fé tão genuína, a fé genuína, a fé correta é a fé de crer em Deus e em seus preceitos, digo ensinanças de Jesus. Um pouco do que falávamos ayer, tratávamos em la escola bíblica ayer, se acordam? Que eu disse o que é a fé e como se trata a fé. Não? Ayer na escola bíblica falamos sobre esse tema, não falamos de fé, como se trata a fé, pero como entender a palavra de Deus. Se acordam que eu disse que as palavras de Jesus, os escritos de Jesus, não escrito em si, não estou falando da história de nascimento, nada disso, eu estou falando das palavras de Jesus, das ensinanças de Jesus, e que podemos observar em toda a Bíblia, as ensinanças de Jesus, e que essas são a base, por mais allá dos textos bíblicos terem algum tipo de tradução errada ou interpretação errada, se hacemos a base de Jesus, que é amar, que é perdonar, que é ajudar, que é caminhar a segunda milha, que é confiar em Deus, ter fé, amor, esperança, se cumprirmos essa base, vamos a estar bem e vamos a resumir a Bíblia, não? Vamos entender. Aí é quando realmente entendemos o escrito bíblico em si, porque o escrito bíblico, como falávamos ayer, tem algumas erros na tradução. Por isso temos várias traduções, temos correções, pero isso não saca a veracidade da palavra, do conteúdo original, do conteúdo explícito em toda a palavra, que é o plano de Deus
de la salvación de Dios para el hombre. Es Dios encontrando-se com el hombre, já que el hombre se perdeu de Deus quando pecou en el Edén, não? Inclusive está tanto calor que vou até abrir a cana um pouco. Está realmente tendo calor. Bueno, então eu vou falar de fé, pero basando-me no livro de Abacuque. Se querem abrir o livro de Abacuque, hoje na manhã eu estava lendo o livro, leí o livro todo, mientras que leía muito despacio para ir interiorizando cada sentido, cada palavra. E creio que devo ter tardado, eu pus já uma... Tardei um prelúdio, estava escutando creio que um prelúdio de Bach e algo de Mozart em sol major, que eu não me acordo do que era. Creio que é uma sonata. Nenhuma sonata, uma sonatina, foi rápido, porque os dois juntos deve ter dado uns 15 minutos, 20 no máximo. Foi o que tardei lendo o livro de Abacuque, pero lendo muito despacio, porque esse livro, se ponhamos nas ganas a hora, legemos ele em, não sei, 5 minutos, como no máximo, não 5 minutos. Pero a verdade é que a leitura bíblica é muito boa, pero eu tenho que ler mastigando, não? Degustando, saboreando cada momento, entendendo, porque quando legemos um texto muito rápido, não entendemos nada acerca desse texto. Então, é necessário ler o texto com bastante entendimento. O Abacuque, primeiro vamos falar um pouco dele, não? É um livro peculiar, porque Abacuque ele é um livro muito del hombre, não, para Deus, falando muito do profeta em si, e não tanto da profecia, diferente de... Não estou dizendo que não tenha profecia esse livro, pero diferente de outros livros que são muito diretos, principalmente dos profetas menores, são livros muito diretos, que falam da profecia, do que ia passar em um rato, ou que estava passando nesse momento, ou que ia passar já em um rato, não? Ou um pouco depois também, não? Algumas profecias tardaram 100 anos para se cumprir. Nós outros pensamos que está escrito no capítulo 3 e no capítulo 4 já se cumpriu a profecia. Não foi assim. Tardaram anos depois para cumprir-se a profecia. Pero no caso de Abacuque, é um livro onde o profeta vê que o reino do norte já havia se arrebentado por el império assírio, e que agora vem o império babilônico, e que o reino do sul é muito eminente de que se vai romper também, se vai arrebentar. Só que, diferente do reino do norte, que eles já estavam meio em qualquer, isso às vezes é melhor. Que isso, pastor? Sim, como diz Apocalipse, não? É Apocalipse que habla? Ou Jesus que habla em outro lado? Que habla dele, que eu digo, eu acordo de los textos, pero não me acordo de la ubicação del texto, não? Que habla que los tibios serão vomitados, não? Que quiseras, assim, é Apocalipse, na carta às igrejas, me parece, que habla, quiseras foras frio, porque o frio, ele pode calentar-se. Então, o reino do norte poderia haver esperança, porque já estava em qualquer. Então, poderia ser que eles não encontrassem ele caminho. Pero o reino do sul, eles creiam ser gente boníssima, como todo crente, muito religioso, crê que é bueno, não? Pero, la verdade, realmente não lo é. Só quem convive com ele sabe o quanto ele é mentiroso, é avaro, é soberbo, é prepotente, é arrogante, que não é perdonador, que não ama a nadie, diz, esse mundano maldito, vão tudo para o inferno, esses pecadores, hoje, esse tempo de hoje estão assim, 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 e ele acha o mesmo, não? Depois ele põe la tele, e aí é um montão de hipocrisia, não? O verdadeiro cristiano malo, não? Desse que estou falando agora, dele que não é bueno, dele que não é modelo, ele é hipócrita, porque a religião, o verdadeiro religioso que só está preso à sua religiosidade, ele é hipócrita. O verdadeiro religioso, que realmente, com o sentido da palavra religião, de estar ligado a Deus, de ligar a Deus,
esse é o que tem um coração perdonador, esse que tem um coração bueno, esse é o que mira a si mesmo e examina a si mesmo, hace essa autocrítica. Mas eu não estou falando de conduta agora, eu estou falando de fé, eu estou explicando para vocês o contexto de Abacuque, no mais, e a cosmovisão do profeta, o que o profeta, para entender a Bíblia, para interiorizá-la, nós outros temos que entender o que estava passando com o profeta nesse momento, não? Ele estava passando esse momento de corrupção extrema do povo de Deus na Reino do Sul. Corrupção por todos os lados. A aliança que eles queriam ser com o Egito, porque estava vendo que venia já, que o norte já havia arrebentado e venia já esse outro... como é que é o nome? Império. Esse outro império que ia venir e ia arrebentar com eles. Então, eles estavam se corrompendo. Sem contar que, como diz outros profetas, para a imagem dessa época, desse ano cá, 700 e um pouquinho já, quase 600, o que habla outros profetas é que Deus estava hastiado das festas solenes que eles haciam. As festas eram para quê? As festas que tinham na lei era para acordar, todas as festas em si remetiam a Cristo, na verdade, a história da salvação, a história de Cristo, como Deus havia sacado eles de Egipto, como Deus ia pôr eles no lugar melhor, como foi o trato de Deus com eles no decorrer dos anos, não, dos tempos, e foram instituindo as festas para isso, pelas festividades e as congregações, na verdade, eram para se reunir para o mal, como diz já no Novo Testamento, não quando reunir para bem ou para mal. Pablo falando no texto da Santa Cena, não? Então, eles se reuniam para mal, e Deus já estava hasteado com tudo isso, e era um problema generalizado, estavam lejos de Deus. Pero, a la vez, eles se criam gente boníssima. Por quê? Porque mirá o que passou no Reino do Norte, hein? Por buscar outros deuses. Nós outros buscamos Jeová, pero Jeová não tinha nada a ver com eles, estava lejos deles, porque eles haciam só o mal. Então, Abacuque, nos primeiros versículos, haciendo cá uma exegese de livro, assim, rápida, porque vou predicar acerca de fé, no mais, ele começa introduzindo no capítulo 1 a queja, não? Até quando, ó Jeová, no capítulo 1, versículo 2, até quando, ó Jeová, clamarei e não irás, e darei vozes a ti a causa da violência, e não salvarás. Havia muito problema, muita violência, muita injustiça, corrupção, tudo isso, não? Então, e também, o profeta vê vindo o inimigo do povo de Deus com muita violência também, não? Os caldeus, eles eram pessoas abomináveis, não? Vemos a violência que há no Oriente Médio até hoje, não? Então, todavia, os descendentes aí de ambos lados, tanto do judio quanto desses povos caldeus e todo mais desses povos antigos, que realmente era gente que agarrava um gancho e sacava, abria a morrer e sacava o feto e depois, todavia, matava o pibe com o próprio cordão umbilical. Era gente assim, não? Por isso que o salmista chega a falar, por isso eu digo que temos que interpretar a Bíblia à luz de lo ocorrido, para que nós outros não criamos, de crer, não, para que não criemos de criar, não de crer, sino de criar falsa doutrina. Por quê? Porque o que está escrito em Salmo é muito, muito tenebroso, como diria minha irmã, tenebroso. Ojalá se explote a cabeça de los hijos de meu inimigo em la penha. Coisa boníssima isso, não? Pô, aqui. Igualito que Jesus ensinou, não? Ou seja, não tem nada a ver com Jesus isso. Então, você temos que entender em qual contexto é o tipo de isso. Bueno, se nós outros estivéssemos vivendo o contexto desse tipo, íamos a querer o mesmo. Não seria para tanto. Pero Jesus nos vino a ensinar e dar outro parâmetro. Ou seja, eu sempre quando hablo do Antigo Testamento, que era uma sociedade muito Neandertal, não?
Oi, se não me gusta uma pessoa, eu não vou já, não me gostou, agarro um cuchillo, abro ela no meio, saco as vísceras, porque não me gostou, eu não hago isso, não? É meu inimigo, então se arrebento ele, ato ele detrás del auto e vou levando ele, para que ele se arrebente todo e se mora. Aunque, todavia, vemos atos assim, neandertales e de barbárie, não? Isso nós outros chamamos de barbárie. Na sociedade na qual vivemos hoje, temos actos de barbárie, mas essa sociedade que eles viviam era totalmente troglodita, retrógrada, não? Era muito atrasada. Por isso que vemos expresso isso na palavra de Deus também. E então, Abacuque pensa a queixar-se contra Deus, coisa que é comum, como tu e eu, em nossas vidas, nos queixamos contra Deus, ou nos queixamos a Deus, não contra Deus no sentido de que Deus, vó, está sendo isso comigo. Se vó te queixa assim, vó está muito mal, se vê que não se congregam na igreja Betel de verdade, não, porque os que se congregam cá sabem que não podemos atribuir a Deus culpa ou mal por nossos pecados, por nossos erros, ou por um mal que nos está passando. Isso eu não ensino acá, não? Pero, às vezes, hacemos reclamar muito e ver, Deus não está vendo no que me está passando a mim? Não está vendo? E aí, quando nós outros começamos a pensar, pero será que não merecemos um pouco o que passa a nós outros? Será que o que passa a nós outros não é fruto de nossos erros, nossas malas decisões? Que são nossas malas decisões não de hoje, pero nossas malas decisões de há 10 anos atrás, não? De há 20 anos atrás. Eu mesmo penso, não? Eu poderia estar muito melhor hoje como persona, não? No sentido melhor economicamente, se eu tivesse terminado, em 2013 empecé o professorado, eu já tive que deixar, não? Para poder estudar a teologia, que por um lado foi muito bueno, na verdade que sim, não digo que não, pero me serviu para quê? Se parar para pensar, não? Para interpretar a Bíblia, sim, na verdade que sim, me serviu bastante. Pero muitas coisas eu não aprendi no seminário. Eu aprendi buscando com a vida, inclusive, muita coisa que eu rebato o seminário, porque me ensinou diferente, e não creio da maneira que me ensinaram, já que, inclusive, era um seminário pentecostal, e muito de aporte o pentecostal não pode dar para a sociedade, porque realmente não interpretam tão bem a Bíblia, ao menos ao ponto de lo que não podemos chegar em acordo todos de lo que é a melhor interpretação dos textos, não? Pero bueno, eu me queixarei comigo mesmo, não? E bueno, é um problema meu, a qual eu terei que manejar e tentarei arreglar. Por lo tanto, lo estou tentando, inclusive. Pero às vezes nos queixamos a Deus e era normal, porque Abacuque estava vendo que vinha um grande exército, um grande poderio militar e de pessoas que eram realmente muito malas, não? E Deus manda uma resposta a ele, por suposto que Deus não deixa seu filho solo, não? Deus anuncia que vai levantar realmente outra nação para subjugar a essa nação depois, pero vamos a ter que passar por ele problema, não? E tudo isso tem o quê? Que nos generar fé, não? Depois Abacuque vai e protesta novamente contra Deus não a Deus, não? E até meio gracioso a protesta que hace, não? Comparando a los homens como uma rede que vai ser atado pescando, não? São as imagens que hacen os profetas. Os profetas são muito poéticos em sua mensagem, tá bem? Por que eram poéticos? Porque a poesia é uma maneira de nós outros nos acordarmos, não? De algum tema. Por exemplo, música. O mensagem que passa a música é algo fácil para nós outros nos acordarmos. E que só nós outros não nos acordamos uma fórmula matemática, mas se hiciermos 10 já uma música, nunca mais nos vamos olvidar, porque essa é a verdade. Isso passou a mim quando eu era chiquito, decorando os verbos, não? Alguns verbos que em português te leva a um estado verbal, não? E então, que era difícil de saber sempre. Então, na hora de fazer análise sintática, hoje já não há mais essas coisas, não? Hoje já... Então, análise sintática. E então, você teve que decorar. E eu me acordo que foi um professor privado e ele me ensinou por meio de uma música que ele mesmo criou. E até hoje eu me acordo.
não? Então, isso é maravilhoso. Então, os profetas usavam esse método de, vamos dizer, a ensinança em si, porque a profecia, na verdade, são ensinanças, porque está falando de parte de Deus, o que estava passando naquele momento e o que Deus ia a ser depois. E o profeta se queixa novamente e Deus diz a ele, calma, calma, calma. E o profeta entra em cordura, e aí é o ponto principal, clave da predicação de hoje, a fé como fundamento. Esse é o fundamento, esse é o título da predicação. Abacuque, capítulo número 2, diz assim, sobre mi guarda estarei, e sobre a fortaleza afirmarei el pé. Mirá a certeza, a seguridade, não? Isso é maravilhoso. E velarei, ou seja, tudo, acá parece que é Jesus falando, por quê? O que Jesus mandou assim? Orar, vigilar, não? Velar, ver que ele usa palavras que Jesus depois nos vai a ensinar. Velarei para ver o que se me dirá, e que he de responder tocante a mim queja. Ou seja, podemos ter uma queja, não? Podemos ter, Deus, uma questão a Deus. Não está mal. Até porque, irmãos, todos nós outros somos assim. Vocês não se queixam contra Deus, não. A Deus, todos nós outros nos queixamos, e é natural. E Jeová me respondeu e disse, escreve a visão e declara em tablas, para que corra el que legere en ella. Ou seja, estava falando, na verdade, é para que realmente dê atenção, que seja rápido isso, a instrução que Deus vai dar. Aunque a visão tardará por um tempo, ou seja, que não é que a vitória vai vir amanhã, né? Mas se apressura a ser fim, e não mentirá. Aunque tardare, espera-lo, porque sem dúvida vendrá e não tardará. Ou seja, também nos habla muito de tempo de espera, não? É uma das coisas que menos queremos ouvir de Deus, é a espera. Pero a fé já passa por esse processo de espera. Eu he escutado, vê que eu digo que os de la prosperidade, essas igrejas predicam prosperidade, não são de todo inútil. Alguma coisa civil. Eu me acordo de um predicador que disse isso. Se vê que Deus deu uma iluminação. É malo esse predicador, já de Brasília. Ao final, no contexto final, é malo, pede plata, não mais, manipula, não? Ao final é malo, pero Deus vê que usa a mula para nos falar, não? No texto bíblico usa a mula. Então, a crítica que eu hago é não a pessoa, porque a pessoa nós outros não podemos julgar. A crítica que hacemos é o método de ensinança, a distorção da palavra de Deus, pero algo de bom nesse tipo de erro, porque Deus usa até as cotorritas, não? Para nos falar, ver quantas cotorritas tem na quadra. E não um pajarito que falava maduro, não? Isso daí já é outra coisa, não? Isso daí já é loucura. Deus usa, e ele diz que toda promessa passa por la prova del tempo. Seguramente ele escutou isso de outra pessoa, né? Ele não é tão iluminado assim para poder criar essa ideia. E eu descobri que sim, ele falou de outra interpretação, depois vi isso em outro lado. Pero, é uma realidade que Deus nos está ensinando aqui novamente. Toda promessa passa por la prova, por el teste del tempo. Por isso que a Bíblia sempre está falando, inclusive em Apocalipse fala, antes será provado para ser aprovado. Não? Ser aprovado para ser aprovado. Nós outros, como os alunos, nós outros não... Quem lhe gusta a prova? Nadie lhe gusta a prova. Quando a matéria já não tem prova, pode ser horrível na matéria, que pero a mim já me gusta, não? Ao menos não tem prova. Um trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V, alguma coisa água, não? Chamucho de alguma maneira. Pela prova é um problema porque te dá aquela atenção, vou estar aí solo, voz em um papel. A prova sempre é mais difícil, não? Não queremos, não nos gusta a prova, pero toda promessa para cumprir-se passa por aquele momento de provação. E a fé, eu tenho que ter ela como fundamento nesse momento.
porque senão não vou a poder passar pela prova. Então, se estamos falando de fé, estamos falando de prova, estamos falando de fundamento, estamos não falando de um tempo de Deus. Aí, aí é todo o tema da predicação, hein? Todo o jugo que podemos sacar. Vamos seguir lendo. É aqui que aquele cuja alma não é recta se orgulhece, não? Pero ele sendo uma contradição, a la outra oração, vê que inclusive há um ponto e coma, tá vendo? Porque quando há um ponto e coma, eu já expliquei nos versículos, quando há uma coma já acha uma contradição ou uma audição, pero nesse caso acá, totalmente é uma contradição, porque usa a palavra mais, todavia, que seria el pero, nada mais porque acá, como é um espanhol mais antigo, usa a palavra mais, que no português também usamos mais, não usamos pero. Pero já é muito antigo o mais, não? Vamos substituir por pero. Então, se contradição aquela alma que não é recta e que se ergugece, em contradição a essa alma, está a outra alma. A alma de quem? Del justo. E que ele viverá como? Pela fé. Esse eres tu e eu. Nós outros somos justos, porque somos justificados por nossa fé em Cristo. Fomos justificados por quê? Por a justiça de Jesus Cristo imposta na cruz, morrendo por nós outros. E se sendo justiça tomando nosso lugar, pagando nosso pecado, logo nós outros estamos absolvidos de todos nossos pecados, de toda nossa acta, não? Que já estava lá, acta romana, era o que estava escrito. Era como uma acta de um julgado, não? Quando o tipo é condenado, o juiz também escreve, está sendo condenado por crime tal, e por esse crime vai ganhar tantos e tantos anos, o outro crime também, juntamente nesse crime, cometeu outro crime, e vai anotando todo o que o tipo diz. E Jesus, o que isso foi largar essa acta. Pablo nos explica isso muito bem, e clavou na cruz e pagou para nós outros, tomou nosso lugar, nos aete o justo. Então, se tu e eu não nos enquadramos nessa primeira opção cá, de alma que não é recta e se orgulhece. Nós outros somos de la segunda cá. Nós outros somos aquele justo, e o justo não tem outra alternativa senão ele deve viver pela fé. Então, é de isso que eu vim plantear hoje, e é o fundamento, é o princípio dessa predicação de hoje, e é o fundamento da mesma relação com Cristo, de cristianismo, é a fé. Por isso eu falava de Abraão, que é padre da fé. Inclusive, esse texto, tal qual, não? El justo viverá pela fé. Bueno, aí hoje faltou Jerônimo, que foi assim uma prova, Jerônimo hoje, não? Então, pero ele sempre me googleia, senão eu ia pedir ele para me googlear. Esse versículo tem no Novo Testamento, algumas vezes falando sobre ele, dando exemplos, não? Por exemplo, se não me engano, está em... É o que eu digo, as referências se me vão. Já em Hebreus, capítulo número 11, se não me engano, pero é justo, por la fé viverá. Não? Hablando na galeria de los héroes de la fé. Então, o que Deus nos está falando hoje, uma vez mais, que há uma realidade de crises, de problema em nossas vidas. Tu e eu passamos por problema, não sei qual problema, a diversidade que vai estar passando, pero há uma crise, há um problema. Se você não está passando por nada, melhor, recite mais tu fé, porque pronto vais a passar. Que isso, pastor? Não me diga isso, profetiza uma bendição. Isso é uma bendição terrível, porque se você não passar por nada mais e não morre, seria horrível em nossas vidas, não? Quem? Pensei que havia buscado, vai. Sim, buscou? Quem? De onde diz aí? Romanos, Gálatas e Hebreus. Dália, graça. Aí está, viste? Está Romanos, Gálatas e Hebreus. Habla novamente a referência que já queda gravado aqui. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Então, você está antes da galeria de los héroes de la fé, o 10:38. Deve ser porque o escritor empeça a falar
Porque o capítulo 10 de Hebreus habla de la grande exortação que hay no livro de Hebreus, capítulo 5, 6 e 10. Habla de las 3 grandes exortações. E ele está falando aí para que eles não se tentem a volver aos sacrifícios humanos. Se vocês veem aí a referência de capítulo... Pastor, aproveite essa uma que você reserva para o texto de Hebreu. Pero, bueno, vamos volver à predicação. Porque habla disso. Sempre essa palavra, se nós outros vemos também nos outros textos, que eu não preparei, porque eu já tinha tanto para falar de Abacuque que nem preparei. Pero sempre está ligado a uma tendência nossa, humana, a retroceder. Nós outros temos uma tendência a retroceder grandíssima, porque temos muita dificuldade em ser fiel, quando eu digo não é não trair, fiel, não vou usar a palavra de fiel, firme. Temos muita dificuldade em la firmeza, não? De estabelecer um conceito, um parâmetro e seguir, e quedar firme, não? É algo muito ser constante, como diz o Pablo já, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vano. Foi o texto bíblico que eu olhei semana passada. Viram que miércoles eu hice uma junção com um domingo? Na predicação, não viram? Eu já sei que não viram. Deus lo sabe, não? Deus sabrá, se viram ou se não viram. Pero se não viram, vem na reunião de miércoles, que está gravada e posta aí, e vocês vão ver que eu uni com o texto, não com o texto, com o mesmo mensagem, o mesmo propósito do mensagem, de la sanidade, falando de la sanidade. E esses textos estão sempre falando do problema que estamos passando. Esse problema que estamos passando, essa dificuldade que atravessamos em nossas vidas, nos leva a não ter nenhuma firmeza, não ter nenhuma constância. E ao não ter nenhuma firmeza e uma constância, essa força, como diz já em Provérbios, se te demonstrares débil no dia de angústia, tu força será tica. Logo, o contrário, qual seria o contrário? Provérbios é muita coisa que é o contrário, não? São muitas afirmações que já hacem para que vós também haja um antônimo dele. Então, o antônimo seria, se eu me demonstro forte no dia de minha angústia, minha força será sem limite, muito grande, porque me demonstrei forte diante do problema. Pero, sem embargo, se me demonstro débil, nos vai matar o problema, nos vai sobrevenir. Para terminando já, então, a realidade da crise em Abacuque era notória, venia um império, que inclusive foi um dos impérios mais violentos, sangrentos, não? E mais grande daquela época. Bueno, depois teve o Império Romano, que foi mais grande no sentido de territorial e de importância também, não? Que nos derrubou. Pero no sentido de sangrento, de matar muito e de fazer muito mal, esse foi um dos impérios piores, Babilônia, não? Por isso que até hoje eles têm esse problema tão grande com Babilônia, não? Porque realmente foi mal. E o império mais doloroso para eles foi o Egito, não? Por isso que eles até hoje todavia se acordam que saíram de Egito e tudo mais. Bueno, então qual era o plano de Deus para Abacuque, não? O plano de Deus era usar esse mal. Esse mal é o problema. O plano de Deus era usar o mal, era o problema. Pero, assim com que Abacuque cayera a ficha e chegara à conclusão que o justo vive por fé. O justo não vive por vista. O justo vive por fé, não importa se a Argentina vai bem, economicamente, vai mal, não importa a guerra de não sei o quê, não importa nada. Nós outros vamos a viver bem, em nome de Jesus. Por suposto que uma guerra é algo horrível, não? Pastor, não sabe do que está falando. A gente está sofrendo, a gente está morrendo. Eu já sei que sim. Isso é muito fácil agarrar um microfone, prender a cá e, bueno, a bomba não caiu arriba de minha casa, não? A gente que a bomba caiu, que perdeu todo, que inclusive está mutilada, eu sei. Pero justo, por la fé viverá. Isso eu não posso ir de encontro. O texto bíblico é aquele que nos dá parâmetro, nos dá medida e nos dá consolo. Consolo é esse que está mutilado em la guerra, é esse que perdeu todo em la guerra. ¿Quiere hablar? Sí.
Sim, Abacuque. Pero le iba a caer la ficha también usándolo a ellos, a los babilónicos y a los caldeos para castigarlo. Justamente. Ellos eran malos. Sim, José era malo. ¿Cómo lo vas a usar a ellos? Sí, pero a ellos también lo voy a castigar después. Justamente. ¿Me entendés? Sim, sim. Lo voy a castigar después a ellos. Claro. No, a ellos no lo vas a castigar, no, a ellos también me va a venir eso después. Justamente. Sim, sim, isso Joí Bablá, inclusive agora. Claro, é isso que estava falando, que falou Teves. Teves falou o quê? Que esse mal que Deus ia usar, que eram os babilônicos, iam ser arrebentados também depois, não? Por medo persa, também iam ser subjugados. E, à vez, os persas foram os que liberaram a los judíos da cautividade. Agora, havia um tempo, havia um processo, que é isso que eu estou predicando hoje, não? A fé como fundamento se eu tenho a fé como esse fundamento, eu posso passar esse processo de que meu inimigo ele está sendo até usado por Deus para organizar e arreglar todo, e à vez esse inimigo também vai ter o fim dele. Pero quem vai dar quem? Deus. Eu não tenho que me vingar, eu não tenho que, não, porque foi o que Jesus Cristo disse: reconciliar-te com o teu inimigo. Ele dá essa ideia para nós outros. Ideia, digo, na verdade, está mandando reconciliar, por suposto, no que podamos, não? Que inclusive nessa explicação que Jesus dá, está falando que o inimigo, na verdade, somos nós outros, não? Pero isso à parte, depois falamos desse texto. Então, cajou a ficha a Abacuque, ele entendeu, a resposta de Abacuque foi: é justo por sua fé viverá. E todo esse lamento, essa objeção de Abacuque, essa tristeza, foi transformada em quê? Em uma das alabanças mais grandes, não? Inclusive, tocamos acá, na alabança da igreja, algumas partes dessa alabança grandíssima, que pode dizer que é um salmo de Abacuque, no capítulo número 3, a oração dele. Não vou nem me deter na oração dele, senão a predicação não termina mais. Pero ustedes leem todo Abacuque, porque é muito chiquitito. Não? E se tem alguma pergunta para me ser, me haga aí privado, ou se querem assim em público aí no grupo igreja, haga-lo em público. Os que estão indo aí por YouTube aí, se querem fazer alguma pergunta, haga, depois eu gravo um vídeo contestando também. E ele acha essa coisa maravilhosa que não esse versículo tão famoso que hablamos: que a higueira não floresça, que não haja fruto em la vide, que o produto do olivo minta, que não haja vacas nem curar. Então, ele está falando de total escassez, e ele dá o exemplo de todo o que era a economia principal deles, não? Sim, sem esses símbolos que dá Abacuque, a subsistência humana não seria, iam morrer, se não tiver a vaca, se não tiver olivo, que era a base da alimentação deles e da economia deles. Então, se ele diz que de tudo isso, ele demonstra sua confiança em Deus, e empieza a alabar a Deus. A alabança é a base de nossa fé, de nossa confiança nesse Senhor. Por quê? Porque quando temos essa resposta de fé, o justo por la fé viverá. Quando vestimos essa roupa, não? Quando a fé é a base, é o fundamento, o resultado não há outro que venha alabar a Deus. Por isso eu venho e todos os dias estou. Aunque há dias que não quero estar, há dias que estou cansado, há dias que estou frustrado, há dias que estou desesperançado, e Deus vai me dar uma palavra, e Deus vai. Pero também por quê? Porque eu também quero, busco, digo, não, areia, não importa. Eu, quando abri a porta da manhã, eu não tinha a mínima ideia que os teres iam vir. Quem ia vir? Eu me imagino, alguém vai vir, não? Mas quando eu empecei a reunião, só tinha Félix. Então, eu disse: bueno, me contento com Félix ao menos. Tá bem. Quer? Me põe capricho. Quem? Ah, claro, esse seria um capricho bueno, um capricho santo, se você quiser usar a palavra capricho. Pero realmente, me gostou dessa palavra, porque é tanta gente que é caprichoso para o mal, não? Digo, não quero, enojão, caprichoso. Pero se você puser, que na verdade, capricho sempre é usado para o mal, não? Pero é obstinado. A obstinação também é muito usada para o mal.
inclusive biblicamente, pero vamos dizer para o bem, que é realmente é ser firme, isso é a firmeza, a convicção da fé. Deus me chamou para isso, se está solo Félix, está solo Félix, se não está nem Félix está, não? Claro. Ah, se tu viera solo, vou te Iba, não? Ah, covarde, Iba me deixar solo, tá vendo? Então, se não... E lá fé e o fundamento, te vou pôr já para sacar, para podar lagojaba. Ah, claro, viste? Se justo, ia chegar assim. Assim, justo. Bueno, então, terminando, não? Hablamos da realidade da crise, não? É o momento que Abacuque quedou planteando a Deus e que Deus deu uma resposta a ele, ao qual nós outros, quizá, não íamos querer ouvir, não? Ah, Deus, vai venir mais problema? E vou ter que esperar, vou ter que dar bem, vou ter que confiar. E a resposta é sim. Pero isso é bom porque nos cai la ficha, nos hace cair la ficha e nos hace ver que o justo por la fé viverá. E aí o resultado final será a adoração que vamos a ser, aunque a adoração, ele isso em meio do problema que estava passando. Não é que ele adorou e não passou nada. Não, passou. Pero Deus, ao final, bendijo a su pueblo. Não? Bueno, vamos orar. Vamos a dar graças a Deus. Vamos entender que esse ter fé, esse cantar, esse confiar a Deus, nos alegra, nos bendize a nós outros mesmos. Nós outros estamos sendo a Deus, pero a la vez derra nosso coração lleno de gozo, de ânimo, de esperança, de fé, de renovo, de vontade de prosseguir, não? Padre, te damos glória e graça, Senhor, por essa palavra ministrada a nossos corações. Queremos entregar a Ti nossas vidas, Senhor, uma vez mais, declarando, Senhor, que confiamos em Ti e queremos ter essa força para permanecer firme. Como diz Tua palavra, havendo hecho isso, que é de firme, confiado, esperando em Ti, sabendo que Tu eres o Deus que abre porta, Tu eres o Deus que move céus e terra a favor de seus filhos, que bendize, que trae à existência o que não existe. Só queremos Te dar glória e graça e saber que Tu estás com nós outros. Alabado e glorificado seja Tu nome sempre, Padre. Te damos glória e graça no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.